A chuva caía como uma cortina sobre o interior de Mato Grosso, transformando as estradas de terra em rios de lama. Carolina Fernandes estava sentada na calçada em frente ao que costumava ser sua casa, observando os funcionários do banco carregarem seus últimos pertences para um depósito que ela não poderia pagar. Seus 3 filhos se apertavam contra ela. Ana, de 8 anos, com os olhos sérios do pai. Miguel, de 5, agarrado ao seu ursinho surrado. E a pequena Laura, com apenas 1 ano e meio, dormindo em seu colo apesar do caos ao redor. Mãe, onde vamos dormir hoje? Ana perguntou, sua voz pequena e assustada. Carolina não tinha resposta. 6 meses atrás, ela era uma esposa, professora substituta com uma vida modesta mas estável. Então Ricardo morreu, infarto súbito aos 34 anos, deixando-a com 3 crianças, pilhas de contas médicas e uma hipoteca que ela não conseguia pagar com seu salário esporádico. O seguro de vida mal cobriu o funeral. O irmão de Ricardo, Fernando, havia prometido ajudar, mas sua ajuda veio com condições que Carolina não podia aceitar. Você precisa ser prática, ele disse semana passada. Entregue as crianças para alguém que possa realmente cuidar delas. Talvez os pais dele. Você é jovem. Pode recomeçar. Como se seus filhos fossem móveis que ela pudesse doar. Agora aqui estava ela, tudo que possuía num depósito que não podia pagar, com R$ 47 na carteira e lugar nenhum para ir. A pequena cidade de Tangará da Serra tinha sido a terra natal de Ricardo, não dela. Não tinha família a 500 quilômetros de distância, e suas poucas amigas estavam lutando também. A chuva se intensificou. Março no Mato Grosso era imprevisível. Um dia sol de verão, no dia seguinte uma tempestade que parecia inverno. Um trovão ecoou pelo céu e Laura acordou com um grito assustado. Está tudo bem, meu amor, Carolina sussurrou, embora nada estivesse bem. Senhora, precisa sair daqui. O policial disse sem maldade. Ordens do banco. A propriedade foi legalmente confiscada. Carolina se levantou com pernas trêmulas. Laura no quadril, Ana e Miguel, cada um segurando uma de suas mãos. Começaram a andar sem destino. O único abrigo da cidade havia fechado 2 anos atrás por falta de verbas. O hotel queria R$ 80 por noite que ela não tinha. Andaram pela escola onde ela lecionava, pelo restaurante onde Ricardo a pediu em casamento 7 anos atrás, por todos os marcos de uma vida que não existia mais. A chuva encharcou suas jaquetas e Miguel começou a chorar. Estou com frio, mamãe. Eu sei, querido. Vamos encontrar um lugar quente logo. Era mentira, mas o que mais ela poderia dizer? Na beira da cidade, onde as casas davam lugar a fazendas e floresta, Carolina se lembrou de algo que Ricardo havia mencionado uma vez. Estradas antigas que levavam a propriedades isoladas nas montanhas. Pessoas viviam lá, longe da cidade. Talvez alguém ajudasse, mesmo que só por uma noite. Era um plano desesperado, mas ela estava desesperada. Viraram numa trilha lamacenta que mal podia ser chamada de estrada. Ana carregava sua pequena mochila com roupas extras. Miguel lutava contra a lama com suas perninhas curtas. A tempestade estava piorando, vento chicoteando a chuva de lado, temperatura caindo. Quanto haviam andado? 1 quilômetro? 2? Carolina perdeu a noção do tempo e distância. Seus braços doíam de carregar Laura. Ana estava chorando silenciosamente, lágrimas se misturando com a chuva. Miguel havia parado de reclamar, o que era mais preocupante. Ele estava com muito frio, exausto demais para falar. Quando Carolina achou que poderiam realmente morrer ali, ela viu uma luz através das árvores. Uma casa, ou talvez um celeiro. Não importava. Vamos, crianças, só mais um pouquinho. Tropeçaram em direção à luz, e conforme se aproximavam, Carolina pôde distinguir uma casa de fazenda ampla, com uma varanda coberta e luzes quentes brilhando nas janelas. Cavalos ficavam num piquete próximo, imperturbados pela tempestade. Tudo parecia sólido, permanente, seguro. O coração de Carolina batia forte, enquanto subia os degraus da varanda, e batia na porta de madeira sólida. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por favor, ela rezou para um Deus em quem não tinha mais certeza se acreditava. Por favor, deixe alguém atender. Por favor, deixe que sejam bondosos. Passos se aproximaram. A porta se abriu.
A mulher que estava ali era alta, quase 1,80 m, com cabelos escuros na altura dos ombros grisalhos nas têmporas, pele marcada pelo sol que falava de anos trabalhando ao ar livre, e olhos azuis surpreendentemente claros que se arregalaram em choque ao ver a cena diante dela. "Meu Deus", a mulher disse. "Por favor", Carolina ouviu a si mesma dizer. "Não temos para onde ir." Por um momento que pareceu durar para sempre, a mulher apenas olhou. Então ela se afastou. "Entrem. Agora." Carolina praticamente caiu através da entrada, Ana e Miguel tropeçando atrás dela. O calor da casa era avassalador depois de horas no frio. Laura começou a chorar. O tipo de choro que vem quando um bebê finalmente se sente seguro o suficiente para expressar angústia. "Banheiro ali", a mulher disse, apontando para um corredor. "Chuveiro quente. Agora. Vou buscar toalhas e roupas." Ela se moveu com eficiência, sem fazer perguntas, apenas resolvendo problemas imediatos. Carolina se encontrou num banheiro espaçoso com um chuveiro de efeito chuva já jorrando água quente. Ela tirou as roupas molhadas das crianças primeiro, colocou-as debaixo da água para aquecerem. Abraçaram-se sob o jato e lentamente pararam de tremer. A mulher bateu e abriu a porta apenas o suficiente para passar uma pilha de toalhas e o que pareciam ser roupas infantis. "Eram da minha." Ela parou. "Vão servir. Tem um quarto do outro lado do corredor. Coloque as crianças na cama quando estiverem quentinhas o suficiente." 20 minutos depois, Carolina tinha as crianças secas e vestidas com roupas grandes mais quentes. O quarto que a mulher indicou tinha uma cama grande com uma colcha grossa e 2 camas menores contra uma parede, como se já tivesse sido um quarto de crianças. Ana e Miguel se enfiaram na cama grande juntos, enquanto Carolina deitou Laura entre eles. Os 3 adormeceram quase instantaneamente. Carolina encontrou a mulher na cozinha, mexendo algo no fogão que cheirava como o paraíso. Sopa, talvez, com pão fresco aquecendo no forno. "Obrigada", Carolina disse. "Eu não sei como..." "Sente", a mulher interrompeu. "Você precisa comer. Depois a gente conversa." Ela colocou uma tigela de sopa de frango e fatias grossas de pão, com manteiga na frente de Carolina, que percebeu que não comia desde ontem. A mulher se sentou do outro lado com sua própria tigela, observando em silêncio enquanto Carolina comia. "Sou Beatriz." Ela finalmente disse. "Beatriz Oliveira. Esta é minha fazenda. Carolina Fernandes. Minhas filhas são Ana, Miguel e Laura." "O que aconteceu?" Carolina contou tudo. A morte de Ricardo, o colapso financeiro, a execução da hipoteca, a crueldade de Fernando. Beatriz ouviu sem interromper, sua expressão ilegível. "Você andou 8 quilômetros naquela tempestade", Beatriz disse quando Carolina terminou. "Foi tanto assim? No escuro, com 3 crianças. Vocês podiam ter morrido." "Eu sei. Mas o que eu deveria fazer?" Beatriz se levantou e encheu a tigela de Carolina novamente sem perguntar. "Você pode ficar aqui esta noite. Amanhã a gente pensa nos próximos passos. Não posso te pagar. Eu pedi dinheiro?" "Não, mas..." "Então não se preocupe com isso. Durma um pouco. Suas crianças precisam que você esteja funcionando, não colapsando de exaustão." Beatriz mostrou a Carolina um quarto diferente, menor, com uma cama de solteiro e uma cadeira perto da janela. "E as crianças?" Carolina perguntou. "Vou ficar de ouvido nelas. Durma." Carolina deitou completamente vestida, pretendendo só descansar por 1 minuto. Acordou 8 horas depois com o cheiro de café e o som de risadas infantis. Se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal. O que acontece a seguir entre Carolina e Beatriz vai te surpreender. A luz da manhã filtrava pelas cortinas que Carolina não se lembrava de ter fechado. Por um momento desorientado, ela pensou estar de volta em sua antiga casa, que os últimos 6 meses haviam sido um pesadelo. Então a realidade voltou com força. Ela se levantou de um pulo e correu para o outro quarto. Vazio. As camas estavam arrumadas, roupas infantis dobradas na cômoda. Pânico apertou seu peito. Carolina correu para a cozinha e parou seca na porta. Suas 3 crianças estavam sentadas numa grande mesa de madeira, comendo panquecas. Beatriz estava no fogão,
virando mais, usando jeans e camisa xadrez, cabelo preso num rabo de cavalo. Ana estava falando animadamente sobre algo. Miguel estava fazendo uma carinha na panqueca com frutas vermelhas. E Laura estava numa cadeirinha antiga de madeira, comendo pedacinhos de fruta com as mãos. Beatriz olhou de relance. Café na bancada. As crianças acordaram há 1 hora. Sinto muito, eu não queria. Você estava exausta. Elas estão bem. Ana me ajudou com o café da manhã. Ana brilhava de orgulho. A dona Beatriz faz panqueca muito boa, mãe. Dona Beatriz. Sua filha de 8 anos já estava se apegando. Carolina despejou o café com mãos trêmulas, tentando processar a cena. Na noite passada, ela estava sem teto e desesperada. Hoje de manhã, suas crianças pareciam felizes, alimentadas e seguras. Miguel disse que você sabe de cavalos, Beatriz comentou, adicionando outra panqueca à pilha crescente. Meu pai tinha um rancho pequeno no Pantanal. Cresci montando. Você é boa? Carolina deu de ombros. Costumava ser. Não monto há anos. Beatriz acenou como se essa informação importasse. Depois do café, enquanto as crianças assistiam um desenho numa TV antiga na sala, Beatriz puxou Carolina para o lado. Aqui está a situação, ela disse diretamente. Você precisa de um lugar para ficar. Eu preciso de ajuda aqui. A fazenda é grande demais para uma pessoa. Venho deixando as coisas deslizarem há anos. Você sabe de cavalos? Imagino que consegue lidar com outros trabalhos rurais. Te dou quarto e comida mais um salário. Nada extravagante, mas o suficiente para você juntar para o que vier depois. Carolina ficou boquiaberta. Você nem me conhece. Sei o suficiente. Você andou 8 quilômetros numa tempestade para proteger seus filhos. Não roubou nada ontem à noite mesmo podendo ter roubado. Sua filha tem modos, o que significa que você a educou bem. Isso basta. Isso é loucura. As pessoas não simplesmente oferecem empregos para estranhas sem teto. A expressão de Beatriz endureceu. Eu não sou as pessoas. Esta é minha fazenda, minhas regras. Você quer um emprego ou não? Tudo em Carolina gritava que isso era bom demais para ser verdade, que tinha que haver algum truque. Mas suas crianças estavam na sala ao lado, finalmente parecendo relaxadas depois de meses de estresse. Que escolha ela tinha? Que tipo de trabalho? Cavalos, principalmente. Tenho 12. Precisam de alimentação, tosa, treinamento. Alojo alguns para outras famílias, treino alguns para venda. Tem contabilidade que é uma bagunça, manutenção geral, cozinha se você estiver disposta. Não espero milagres, só trabalho honesto. Por que você está fazendo isso? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Porque 5 anos atrás, alguém fez algo parecido por mim. Chame de retribuir. Vou trabalhar duro, Carolina prometeu. Não vou te decepcionar, eu sei. A primeira semana foi um ajuste. Carolina acordava às 5h30, ajudava Beatriz a alimentar os cavalos, depois fazia café das crianças enquanto Beatriz cuidava das tarefas matinais. Ana foi matriculada na escola local. O ônibus parava no portão da fazenda. Carolina educava Miguel em casa com materiais que Beatriz de alguma forma arranjou, enquanto Laura se entretinha ou ajudava nas tarefas. O trabalho físico era exaustivo, mas satisfatório. Carolina havia esquecido o quanto amava estar perto de cavalos. A operação de Beatriz era impressionante. Cavalos quarto de milha, principalmente, criados para trabalho em fazenda e rodeio. Vários estavam em treinamento para corrida de tambor. Beatriz em si era um enigma. Era paciente com as crianças, breve mas gentil. Com os cavalos, era suave mas firme. Claramente sabia o que estava fazendo, mas raramente falava sobre si mesma, desviava perguntas pessoais e passava a maioria das noites sozinha numa oficina que Carolina aprendeu a não perturbar. Ela é triste, Ana anunciou uma noite enquanto Carolina a colocava na cama. O que te faz dizer isso? Seus olhos, eles são tristes como os seus eram depois que o papai morreu. Sua filha observadora havia notado o que Carolina estava tentando não ver. Beatriz Oliveira era uma mulher carregando luto. 2 semanas depois,
Carolina se aventurou na oficina depois que as crianças dormiram. Beatriz estava lá dentro, trabalhando no que parecia ser um cavalinho de balanço infantil, lixando a madeira com atenção cuidadosa. Para o leilão da igreja, Beatriz disse sem olhar para cima: "Levantam dinheiro para o programa infantil. É lindo. É algo para fazer com minhas mãos." Carolina se sentou num banco, observando Beatriz trabalhar. O silêncio era confortável, algo raro na vida recente de Carolina. "Minha esposa morreu há 5 anos. Beatriz disse de repente. "Câncer. Levou 18 meses desde o diagnóstico até o fim." A respiração de Carolina parou. "Esposa. Sinto muito." O nome dela era Luciana, ela era veterinária. Na verdade, foi assim que nos conhecemos. Eu tinha um cavalo com cólica. Ela o salvou. Ficamos juntas por 20 anos. Beatriz passou a mão sobre a crina do cavalinho de balanço. Íamos adotar. Havíamos começado o processo quando ela foi diagnosticada. Depois que ela morreu, eu não conseguia. Parei a adoção. Empacotei todas as coisas que havíamos comprado. Esta casa tem 2 quartos vazios, porque estávamos planejando crianças que nunca vieram. Beatriz, quando você apareceu na minha porta, você e suas 3 crianças, encharcadas e desesperadas, pareceu... Ela parou. Não sei como pareceu, mas eu não conseguia te mandar embora. Você nos devolveu nossas vidas, Carolina disse baixinho. Te dei um emprego e um lugar para dormir. Você fez o resto. Mas era mais que isso, e ambas sabiam. Nas semanas seguintes, algo mudou. Pequenos momentos se acumularam. Beatriz ensinando Miguel como escovar um cavalo corretamente, enquanto explicava a importância de mãos gentis. Ana ajudando Beatriz a assar biscoitos, suas cabeças curvadas juntas sobre uma receita. Laura andando atrás de Beatriz, chamando-a de Bia, fazendo a fazendeira estoica sorrir. E Carolina se pegou observando Beatriz mais do que deveria. O jeito que suas mãos se moviam com tanta competência, fosse tosando um cavalo ou consertando uma cerca. O sorriso raro que transformava seu rosto marcado. A gentileza escondida sob o exterior rude. Era confuso. Carolina nunca havia pensado em mulheres dessa forma. Amara Ricardo o lamentava profundamente. Mas havia algo em Beatriz que chamava sua atenção, fazia-a notar coisas que nunca havia notado sobre ninguém antes. Uma tarde, Carolina estava no celeiro organizando arreios quando Beatriz entrou da cavalgada. Sua camisa estava úmida de suor, cabelo escapando do rabo de cavalo. Ela parecia vital e viva de um jeito que fez a respiração de Carolina prender. "Você está bem?" Beatriz perguntou, notando Carolina encarando. "Bem, só pensando. Atividade perigosa." "Beatriz, por que você não tem ninguém te ajudando? Antes de nós, quero dizer. Fazenda desse tamanho normalmente tem pelo menos um funcionário." A expressão de Beatriz se fechou. "Tive alguns ao longo dos anos. Não deu certo." "Por quê?" "Porque cidade pequena no interior do Mato Grosso nem sempre é amigável para mulheres como eu. Corre a notícia de que você é lésbica. De repente os filhos dos locais não querem trabalhar para você. Suas filhas não podem se aproximar da sua propriedade. As pessoas começam a te tratar como se você fosse contagiosa." A palavra lésbica pairou no ar. Carolina tinha suspeitado, mas ouvir dito em voz alta fez algo se mexer em seu estômago. Não desconforto, mas reconhecimento de algo que ela não estava pronta para examinar. Isso é horrível. Essa é a realidade. Luciana e eu ficávamos na nossa. Não anunciávamos nosso relacionamento. Depois que ela morreu, eu me tornei a solitária solteirona na montanha. Mais fácil para todos desse jeito. Você merece coisa melhor que isso. Beatriz riu sem humor. Merecer não tem nada a ver com a vida, Carolina. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. 1 mês se passou. A primavera chegou de verdade, transformando os campos da montanha em verde. As crianças floresciam. Ana fez amigos na escola, Miguel estava lendo acima do seu nível. Lily deu seus primeiros passos independentes de Carolina para Beatriz, que a pegou com uma risada que soou enferrujada de desuso. Carolina não podia negar mais. Estava desenvolvendo sentimentos por Beatriz. Sentimentos reais, não apenas gratidão.
Encontrava-se procurando desculpas para ficar perto dela, demorando em histórias raras sobre seu passado, sentindo ciúmes quando Luciana era mencionada. A aterrorizava. Nunca havia questionado sua sexualidade antes. Fora atraída por garotos no ensino médio, havia amado Ricardo genuinamente. Mas o que sentia por Beatriz era diferente, mais profundo de alguma forma, mais intenso. Não era só atração física, embora houvesse isso também. Era o jeito que Beatriz ouvia quando Carolina falava, como se lembrava de pequenos detalhes sobre as crianças, a competência gentil de suas mãos, a tristeza em seus olhos que Carolina queria curar. Mãe, você está bem? Ana perguntou uma noite. Estou bem, querida. Por quê? Você parece diferente. Mais feliz, talvez? Estava mais feliz? Apesar de tudo, a incerteza, a perda, as lutas. Sim, estava. Por causa deste lugar, dessas rotinas e, acima de tudo, por causa de Beatriz. Mas Beatriz havia amado Luciana por 20 anos. Beatriz estava de luto por uma esposa. Beatriz provavelmente via Carolina como nada mais que uma funcionária, talvez uma amiga no melhor dos casos. A ideia desses sentimentos serem unilaterais, de tornar as coisas estranhas e perder este lugar seguro para seus filhos, isso era insuportável. Então Carolina enterrou seus sentimentos e focou no trabalho e em ser grata pelo que tinha. Ela não notou Beatriz observando-a também, com olhos que guardavam mais que preocupação de empregadora. Não perca o que acontece no próximo capítulo. Se inscreve agora para acompanhar a jornada de Carolina e Beatriz. Foi numa terça-feira, no final de abril, quando Fernando apareceu. Carolina estava no piquete com Ana, ensinando-a como selar um cavalo adequadamente, quando uma caminhonete desconhecida subiu a estrada. Seu estômago afundou quando reconheceu o cunhado saindo do carro. Carolina! Fernando chamou com alegria falsa. Finalmente encontrei vocês. Você é difícil de rastrear. Fernando! Carolina manteve a voz neutra, posicionando-se ligeiramente na frente de Ana. O que você está fazendo aqui? Visitando meu sobrinho e sobrinhas, claro, certificando que estão bem. Seus olhos varreram a propriedade com julgamento óbvio. Então é aqui que você tem se escondido? Uma fazenda no meio do nada? Não estamos nos escondendo, estamos vivendo. Beatriz emergiu do celeiro, sua postura alerta, protetora. Ela deve ter ouvido a caminhonete. Quem é essa? Fernando perguntou, mas seu tom sugeria que já havia formado uma opinião. Beatriz Oliveira, sou dona desta fazenda. E você é? Fernando Santos, cunhado da Carolina, o tio das crianças. O que sugeriu que ela desistisse dos filhos? Beatriz disse sem rodeios. O sorriso de Fernando ficou tenso. Sugeri que ela fosse realista sobre a situação dela. O que aparentemente significa viver como... O quê? Funcionária? Caso de caridade. Trabalho aqui, Carolina disse firmemente. Ganho meu sustento. Fazendo o quê? Trabalho braçal? Isso é realmente o ambiente que você quer para criar os filhos do meu irmão? Melhor que a alternativa que você propôs. Fernando mudou de táticas, sua voz amolecendo artificialmente. Carol, sei que não concordamos antes, mas tenho pensado. Talvez tenhamos sido precipitados. Amanda e eu discutimos. Poderíamos ficar com as crianças. Dar a elas estabilidade, educação adequada, uma vida familiar normal. Eles têm tudo isso aqui. Têm... Vivendo numa fazenda isolada com uma mulher que você mal conhece? Ele se virou para Beatriz, sem ofensa. Mas Carol e 3 crianças apareceram na sua porta há 2 meses. Não é exatamente uma situação estável. Parece bastante estável para mim. Beatriz respondeu, sua voz perigosamente quieta. Crianças alimentadas, vestidas, seguras e felizes. O que mais elas precisam? Uma estrutura familiar adequada, um lar tradicional. Não... Ele fez uma pausa, olhando deliberadamente para Beatriz. Carolina sentiu gelo inundar suas veias. Não o quê, Fernando? Olha, tenho feito perguntas na cidade. As pessoas falam. Eu sei sobre a senhora Oliveira, estilo de vida. Isso não é apropriado para crianças. Meu estilo de vida? A expressão de Beatriz era fúria fria e contida. Você viveu com outra mulher por 2 décadas. Você é...
Ele baixou a voz como se fosse uma palavra suja. Você é lésbica. E você não pode realmente esperar que eu fique confortável com os filhos do meu irmão sendo criados nesse ambiente. Ana, que havia ficado em silêncio pressionada contra o lado de Carolina, agora falou. A dona Bia é legal conosco. Ela nos ensina coisas e nos faz rir. Ela não é assustadora. Querida, você não entende. Fernando começou, mas Carolina o cortou. Não fale com minha filha. Aliás, não fale nada. Você precisa ir embora. Não vou embora sem ter uma discussão séria sobre o bem-estar das crianças. O bem-estar delas está ótimo. É? Porque, do meu ponto de vista, você está vivendo com uma estranha, fazendo trabalho braçal, expondo seus filhos a um estilo de vida alternativo que eles são jovens demais para entender. Isso soa como a definição de um ambiente instável. Beatriz deu um passo à frente, e algo em sua presença fez Fernando recuar, apesar de sua vantagem de altura. Você quer falar sobre instável? A voz de Beatriz era suave, mas letal. Vamos falar sobre aparecer depois de meses sem contato. Vamos falar sobre tentar tirar crianças de sua mãe. Vamos falar sobre usar preconceito como desculpa para controle. Estou pensando no que é melhor para elas. Não. Você está pensando em salvar sua consciência. Quer bancar o herói sem fazer nenhum trabalho real de criar crianças. Bem, tenho notícias para você. Carolina tem feito esse trabalho sozinha por meses, e fazendo extremamente bem. Essas crianças estão prosperando. Seu irmão ficaria orgulhoso dela. Não ouse falar sobre meu irmão. Então não ouse questionar se uma mulher que ama seus filhos merece criá-los. O confronto poderia ter escalado ainda mais, mas Miguel veio correndo da casa, Laura cambaleando atrás dele com velocidade surpreendente. Mãe! Bia, olha o que eu desenhei! Miguel acenou um desenho. Ele parou morto quando viu Fernando, seu sorriso desvanecendo. Mesmo aos 5 anos, ele se lembrava da sugestão fria de seu tio meses atrás. A expressão de Fernando amoleceu de um jeito que parecia ensaiado. Ei, campeão, lembra do tio Fernando? Miguel se moveu para trás de Carolina sem responder. Eles têm medo de mim, Fernando disse, como se isso provasse algo. Eles são cautelosos de alguém que queria separar a família deles, Carolina corrigiu. Grande diferença. Isso não acabou. Vou investigar essa situação. Se eu encontrar qualquer coisa questionável, qualquer coisa que sugira que essas crianças não estão sendo adequadamente cuidadas, vou pedir a custódia. Um juiz verá a razão mesmo que você não veja. Ele entrou de volta em sua caminhonete e foi embora, deixando poeira e pavor em seu rastro. Ana estava chorando silenciosamente. Miguel se agarrava à perna de Carolina. Laura, sentindo a tensão, começou a choramingar. Ele pode realmente nos tirar, não pode? Ana perguntou. Carolina se ajoelhou, reunindo os 3 filhos perto. Não, meu amor, não vou deixar isso acontecer. Mas ela não tinha certeza. Fernando tinha dinheiro, conexões, uma configuração familiar tradicional. Ela tinha um emprego que não existia há 2 meses e uma situação de vida que, para olhos conservadores, poderia parecer questionável. Carolina. A mão de Beatriz pousou em seu ombro, quente e firme. Entre. Precisamos conversar. Depois que as crianças se acomodaram com lanches e um filme, o desenho de Miguel esquecido no caos, Beatriz e Carolina se sentaram à mesa da cozinha. Ele vai causar problemas, Beatriz disse. Cidade pequena assim, pessoas suficientes compartilham suas opiniões. Se ele começar a fazer perguntas, fazer insinuações sobre mim, sobre você morar aqui, vou embora. Carolina disse rapidamente. Não vou deixar sua reputação ser prejudicada porque você nos ajudou. Não seja ridícula. Estou falando sério, Beatriz. Você fez tanto por nós. Não vou retribuir tornando as coisas piores para você. E para onde exatamente você iria? Tem R$ 47 e nenhuma perspectiva de emprego. Eu tinha R$ 47. Tenho mais agora. Você me pagou justamente. Não o suficiente para primeiro e último mês de aluguel em qualquer lugar. Encare, Carolina. Você está presa comigo a menos que queira acabar de volta onde começou. Não vou ser a razão de você ser mais ostracizada.
Beatriz bateu a mão na mesa, fazendo Carolina pular. Você acha que eu me importo com o que pessoas mesquinhas pensam? Venho lidando com o julgamento delas há 5 anos. Mas, se contar os sussurros quando Luciana e eu estávamos juntas, já passei do ponto de me importar. Mas seu negócio vai sobreviver porque sou boa no que faço. Pessoas precisam de cavalos treinados. Vem até mim independentemente de com quem acham que eu durmo. A voz de Beatriz amoleceu. Carol, não vou deixar você fugir por causa disso. Vamos descobrir uma solução. Como? Fernando está certo sobre uma coisa. Mal te conheço. São 2 meses. Não é muito histórico para apresentar a um juiz. Então criamos histórico. Documentamos tudo. Seu trabalho aqui, o progresso das crianças, a felicidade delas. Conseguimos declarações da professora da Ana, de pessoas na cidade que viram você com as crianças. Construímos um caso de que você é uma boa mãe numa situação estável. E se não for suficiente, então lutamos mais forte. A certeza na voz dela fez Carolina querer chorar e rir simultaneamente. Por que você se importa tanto? Não somos sua responsabilidade. Talvez eu queira que vocês sejam. As palavras ficaram suspensas entre elas, pesadas de significado que nenhuma estava pronta para reconhecer completamente. Nas semanas seguintes, seguiram o conselho de Beatriz. Carolina contatou a professora Diana, que forneceu um relatório brilhante da melhora de Ana desde a mudança para a fazenda. Beatriz colocou Carolina oficialmente na folha de pagamento com documentação fiscal, provando emprego legítimo. Tiraram fotos do espaço de vida das crianças, seus materiais de escola em casa, as refeições saudáveis, o ambiente seguro. Mas Carolina sabia que a verdadeira arma de Fernando não seria documentação, seria preconceito. Numa cidade conservadora do Mato Grosso, uma mãe solteira vivendo com uma mulher abertamente gay era fácil de pintar como inapropriado, independentemente da realidade. Precisamos conversar sobre algo, Beatriz disse uma noite depois que as crianças foram para a cama. Haviam caído numa rotina de sentar na varanda juntas depois do anoitecer, tomando café ou chá, falando sobre o dia ou não falando nada. Era o horário favorito de Carolina. Quieto, pacífico, só elas duas e o céu noturno do Mato Grosso. Tudo bem, Carolina disse cautelosamente. Fernando vai fazer disso sobre eu ser lésbica. Sobre você e as crianças morando com uma lésbica. Ele vai fazer insinuações. Eu sei, então precisamos estar preparadas para o que isso significa. As pessoas vão fazer perguntas, fazer suposições. Alguns podem tratar você diferente porque está associada comigo. Não me importo com o que as pessoas pensam. Você diz isso agora, mas quando os pais das amigas da Ana não vão deixar elas visitarem, ou quando pessoas na cidade olham torto para você... Beatriz, Carolina interrompeu. Você acha que não notei como as pessoas te tratam? Fui à cidade com você, vi os ombros frios, os sussurros. E sabe de uma coisa? Essas pessoas são idiotas. Você é uma das melhores pessoas que já conheci. Se elas não conseguem ver isso por causa de quem você ama, essa é a falha delas, não sua. Beatriz desviou o olhar, e na luz da varanda, Carolina viu sua mandíbula apertar com emoção. Você não sabe no que está se metendo. Então me diga, me ajude a entender. Então Beatriz falou. Sobre crescer diferente no Mato Grosso, saber que era gay antes de ter palavras para isso. Sobre se esconder por anos, namorar homens por quem não sentia nada, tentar ser alguém que não era. Sobre conhecer Luciana aos 25 e finalmente entender como o amor realmente parecia. Sobre construir uma vida juntas enquanto sempre ficando ligeiramente separadas de sua comunidade, incluídas, mas nunca pertencendo completamente. Quando ela ficou doente, Beatriz disse baixinho, algumas pessoas foram gentis. Trouxeram comida, ofereceram ajuda, mas outras agiram como se fosse punição, justiça divina pelo nosso estilo de vida. Algumas literalmente disseram isso na minha cara, que Deus estava nos julgando. Carolina sentiu raiva em nome de Beatriz. Isso é monstruoso, isso é religião distorcida em preconceito. Depois que ela morreu, virei o conto moral. A lésbica solitária que perdeu sua parceira para uma morte lenta e dolorosa.
Algumas pessoas tiveram pena de mim. Outras se sentiram justificadas. Todas garantiram que eu soubesse que era diferente. Outra, não completamente aceitável. E ainda assim você ficou. Esta era a casa de Luciana. Nossa casa. Não vou ser expulsa por mentes pequenas. Carolina aproximou sua cadeira, pegando a mão calejada de Beatriz na sua. Também não vou a lugar nenhum. Fernando pode tentar o que quiser. Vamos enfrentar isso juntas. Os dedos de Beatriz apertaram os dela. Juntas. A palavra soou como uma promessa. Naquela noite, deitada na cama, Carolina finalmente admitiu a verdade que vinha evitando. Tinha sentimentos por Beatriz que iam muito além de amizade ou gratidão. Estava se apaixonando por essa mulher forte, quebrada, impossivelmente gentil que havia salvado sua família, e agora estava arriscando sua própria paz para protegê-los. Mas o que ela poderia fazer com esses sentimentos? Beatriz havia amado Luciana por 20 anos. Carolina não tinha experiência com mulheres, nem ideia se o que sentia era real ou apenas transferência de trauma e proximidade. E mesmo que fosse real, Beatriz nunca a veria assim. Carolina era a viúva hétero com 3 filhos, o caso de Caridade, a funcionária. Carolina enterrou o rosto no travesseiro, desejando que a vida fosse simples o suficiente para segundas chances de felicidade. O que ela não sabia era que Beatriz também estava acordada, pensando em dedos calejados entrelaçados aos seus, sobre como certo aquilo parecia, e se perguntando que diabos ela deveria fazer com os sentimentos impossíveis crescendo em seu coração por Carolina Fernandes. Fica ligado. No próximo capítulo, a audiência do tribunal vai ser intensa. Se inscreve para não perder. 3 semanas após a visita de Fernando, a assistente social chegou. O nome dela era Patrícia Henderson, e ela apareceu numa quinta-feira à tarde com uma prancheta, um sorriso ensaiado e o poder de arrancar a família de Carolina. Estou aqui para conduzir uma avaliação domiciliar, ela disse na porta. Recebemos uma denúncia sobre as condições de vida de 3 menores neste endereço. O coração de Carolina disparou. Beatriz, que estava trabalhando no celeiro, apareceu ao lado de Carolina. Esperávamos isso, Beatriz murmurou. Fique calma, mostre tudo. Patrícia passou 2 horas examinando cada canto da casa. Inspecionou o quarto das crianças, a cozinha, o banheiro, verificou a despensa, o kit de primeiros socorros, os detectores de fumaça. Fez perguntas a Ana sobre escola, ao Miguel sobre sua rotina diária, até brincou com Laura por alguns minutos para avaliar seu desenvolvimento. Fez perguntas investigativas a Beatriz sobre o relacionamento dela com Carolina, sobre limites, sobre os arranjos de dormir. Perguntou a Carolina sobre emprego, sobre planos para o futuro, sobre se ela se sentia segura. Segura de quê? Carolina perguntou confusa. Às vezes pessoas oferecem ajuda com cordas atadas. Às vezes situações de vida isoladas podem se tornar complicadas. Carolina entendeu então. Patrícia estava verificando se Beatriz estava se aproveitando dela de alguma forma, se havia algo inapropriado acontecendo. Beatriz tem sido nada além de respeitosa e generosa, Carolina disse firmemente. Ela nos deu um emprego e um lar quando não tínhamos nada. Meus filhos estão prosperando aqui. Esta é a vida mais estável que tivemos desde que meu marido morreu. Depois que Patrícia partiu, prometendo um relatório em 10 dias, Carolina desabou no sofá, tremendo. Isso foi pior que eu esperava. Ela admitiu. Beatriz sentou ao lado dela, não tocando, mas perto. Você se saiu bem. A casa está limpa. As crianças estão obviamente bem cuidadas. Você tem documentação de emprego. Não há nada para ela criticar, exceto nós morando juntas. O que é legal e não é da conta dela a menos que haja dano real às crianças. O relatório voltou favorável. Patrícia não encontrou motivo de preocupação, observando que as crianças pareciam saudáveis, felizes e bem ajustadas. Mas ela incluiu uma nota de que Fernando havia solicitado uma avaliação formal de custódia, o que exigiria envolvimento judicial. Ele está escalando, Beatriz disse, lendo a carta. Ele quer isso na frente de um juiz. Não posso pagar um advogado, eu posso. Beatriz, não. Você já fez demais. Carolina.
A voz de Beatriz era afiada. Pare de me dizer o que eu já fiz demais. Essas crianças estão felizes aqui. Você está construindo uma vida aqui. Não vou ficar parada e deixar o preconceito do Fernando destruir isso porque você é orgulhosa demais para aceitar ajuda. Não é sobre orgulho, então sobre o que é? Sobre não querer te dever tudo. As palavras explodiram de Carolina antes que pudesse impedi-las. Você não entende? Você nos deu um lar, um emprego, estabilidade, proteção. O que eu tenho para oferecer em troca? Como pago isso? Eu não quero que você pague de volta. Então o que você quer? A mandíbula de Beatriz trabalhou como se estivesse fisicamente contendo palavras. Finalmente, ela disse: Eu quero que você pare de agir como se aceitar ajuda te fizesse fraca. Eu quero que você confie que talvez, só talvez, eu não esteja mantendo o placar. Eu quero... Ela parou abruptamente, desviando o olhar. O quê? Carolina pressionou. O que você quer? Não importa. Beatriz, vou verificar os cavalos. Ela deixou Carolina parada na cozinha, frustrada e confusa, e doendo com sentimentos que não conseguia nomear. Naquela noite, Ana se enfiou na cama com Carolina, algo que não fazia há semanas. O que houve, meu amor? A gente vai ter que ir embora? Não, querida. Por quê? Ouvi você e a dona Bia brigando, e aquela mulher que veio fez todas aquelas perguntas sobre se somos felizes aqui. Pareceu como antes, quando o pessoal do banco veio. Carolina puxou a filha para perto. Não vamos embora, prometo. A dona Bia e eu não estávamos realmente brigando. Estamos só estressadas com umas coisas de adultos. Você gosta da dona Bia? A pergunta era inocente, mas atingiu Carolina como um caminhão. Claro que gosto. Não, quero dizer, você gosta dela como o papai gostava de você? A respiração de Carolina parou. Por que você perguntaria isso? Porque você sorri quando ela entra na sala. E você olha para ela como o papai costumava olhar para você quando achava que você não estava vendo. E você parece triste quando ela não está por perto. E como sua filha de 8 anos via coisas que Carolina estava tentando tanto esconder. É complicado, Ana. Porque ela é uma menina? Porque... Sim, em parte. E porque só nos conhecemos há poucos meses. E porque eu amei muito o seu papai. Você pode amar 2 pessoas. Ana disse com a sabedoria simples das crianças. Eu amo o papai mesmo ele tendo ido embora. Mas amo a dona Bia também. Ela faz você feliz, mãe. O papai ia querer que você fosse feliz. Carolina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Quando você ficou tão esperta? Tenho 8 anos. Eu sei das coisas. Depois que Ana adormeceu, Carolina ficou acordada pensando. Sua filha estava certa. Ela tinha sentimentos por Beatriz. Sentimentos reais, profundos, assustadores que não eram como nada que havia sentido antes. Com Ricardo, o amor havia sido confortável, fácil, esperado. Com Beatriz, era intenso e assustador e emocionante. Mas Beatriz não havia mostrado sinais de reciprocidade. Se algo, ela parecia estar se afastando ultimamente, passando mais tempo no celeiro ou na oficina, evitando aquelas noites tranquilas na varanda. Talvez Ana estivesse errada. Talvez os sentimentos de Carolina fossem unilaterais. Talvez Beatriz ainda a visse como apenas uma funcionária com circunstâncias infelizes. A audiência de custódia foi marcada para 2 semanas depois. A advogada de Beatriz, uma mulher afiada chamada Diana, que vinha de Cuiabá, estava confiante, mas realista. A maior questão não é sua aptidão como mãe, Diana explicou numa reunião pré-julgamento. Vai ser sobre estabilidade e estrutura familiar tradicional. A equipe do Fernando vai pintar sua situação atual como não convencional e potencialmente prejudicial. Como combatemos isso? Carolina perguntou. Com fatos. As notas da Ana melhoraram drasticamente. Miguel está atingindo todos os marcos de desenvolvimento antes do previsto. Você está empregada com renda documentada. O ambiente doméstico é seguro e nutritivo. As crianças estão demonstravelmente prosperando. Mas... Diana hesitou. Mas você mora com uma mulher gay num condado conservador do Mato Grosso. Alguns juízes são progressistas. Alguns não são. Não vamos saber qual temos até entrarmos naquela sala. Na noite antes da audiência, Carolina não conseguiu comer jantar.
As crianças sentiam sua ansiedade. Até Laura estava grudenta e irritada. Beatriz assumiu as rotinas de dormir enquanto Carolina sentava na varanda, tentando acalmar seus pensamentos acelerados. E se ela perdesse? E se um juiz decidisse que morar com Beatriz era inapropriado? E se ela tivesse que assistir seus filhos serem levados embora porque havia cometido o erro de aceitar a ajuda da pessoa errada? Beatriz a encontrou lá 1 hora depois, ainda encarando a escuridão. Crianças dormindo. Você deveria tentar descansar. Não consigo. Fico pensando em todas as formas que amanhã pode dar errado. Beatriz sentou na cadeira ao lado dela. Fizemos tudo o que podíamos. O resto cabe ao juiz. É estranho que eu esteja mais assustada agora do que naquela noite na tempestade? Pelo menos então, o perigo era óbvio. Isso é, são pessoas de terno decidindo se sou boa o suficiente para ficar com meus próprios filhos. Você é mais que boa o suficiente. Qualquer um com olhos pode ver isso. Mas e se o juiz não puder? E se tudo que vem é uma viúva pobre se juntando com uma lésbica? Beatriz fez uma careta com a formulação. É assim que você se vê? Se juntando comigo? Não, meu Deus, não. Eu só quis dizer... Eu sei o que você quis dizer. A voz de Beatriz estava tensa. E você está certa em se preocupar. É provavelmente como algumas pessoas vão ver. Como o juiz pode ver. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso, exceto me remover da equação. Do que você está falando? Se ajudar seu caso, vou testemunhar que você tem procurado outra moradia, que isso é temporário, que mal interagimos além da relação empregador-empregado. Mas isso não é verdade. Não importa se é verdade. Importa se mantém seus filhos com você. Beatriz, não vou mentir sobre nossa amizade só para fazer preconceituosos mais confortáveis. Mesmo que signifique perder a custódia? Carolina ficou em silêncio. A pergunta era impossível. Proteger seus filhos ou proteger a dignidade de Beatriz? Como ela poderia escolher? Não vou pedir que você minta, Beatriz disse baixinho, mas quero que saiba. Se chegar a isso, se o juiz precisar ouvir que nosso relacionamento é estritamente profissional, eu vou dizer. Vou dizer o que for preciso ser dito para manter essas crianças com a mãe delas. E sobre o que eu quero dizer? O que você quer dizer? Carolina se virou para encarar Beatriz completamente pela primeira vez nesta conversa. Na luz fraca da varanda, a expressão de Beatriz era ilegível. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis surpreendentes, guardavam algo que Carolina tinha medo de interpretar. Quero dizer que você é a melhor coisa que aconteceu conosco no pior ano de nossas vidas. Quero dizer que meus filhos te amam, que eles são melhores por te conhecerem. Quero dizer... Carolina parou, as palavras presas na garganta. Diga, Beatriz disse, tão baixinho que Carolina quase não ouviu. Quero dizer que tenho sentimentos por você que não entendo completamente e definitivamente não planejei, que penso em você o tempo todo, que quando você sorri para algo que as crianças fizeram, faz meu coração doer do melhor jeito, que fico acordada me perguntando se você poderia me ver como algo mais que o caso de caridade que apareceu na sua porta. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Carolina imediatamente se arrependeu da confissão. Ela acabara de tornar tudo estranho, provavelmente arruinado a amizade delas, definitivamente complicado uma situação já impossível. Então a mão de Beatriz encontrou a dela na escuridão, dedos entrelaçando exatamente como naquela noite semanas atrás. Carolina, sinto muito. Eu não deveria ter dito nada. Esqueça que estou apaixonada por você. A respiração de Carolina parou. O quê? Estou apaixonada por você. Estive há semanas, talvez mais. E me odeio por isso porque você está de luto pelo seu marido. Você é hétero. Tem 3 filhos e aproximadamente 9 milhões de problemas. E a última coisa que você precisa é sua empregadora. Sua empregadora mulher, se apaixonando como algum clichê. Beatriz. Me disse que era só solidão, que depois de 5 anos sozinha, ter pessoas na casa de novo, ter risada de crianças, ter alguém para conversar, que era só isso. Mas não é. É você. O jeito que você é forte mesmo quando está apavorada. O jeito que ama seus filhos tão ferozmente. O jeito que ri das minhas piadas terríveis. O jeito que vê além da besteira de todo mundo, incluindo a minha. Não sou hétero.
Carolina disse de repente. Beatriz piscou. O quê? Quer dizer, achei que era, só estive com homens. Amei Ricardo. Mas o jeito que me sinto em relação a você... Nunca senti isso com ninguém, nem com ele. E isso me assustou porque não sabia o que significava. Mas Ana, meu Deus, minha criança de 8 anos descobriu antes de mim. Ela perguntou se eu gosto de você do jeito que o pai dela gostava de mim, e a resposta é sim. Sim, eu gosto. Elas se encararam na escuridão, anos de identidades assumidas desmoronando, possibilidades se abrindo como flores na primavera. Isso é um péssimo timing, Beatriz finalmente disse. O pior. Temos uma audiência de custódia amanhã. Fernando provavelmente vai usar qualquer indício de relacionamento entre nós como munição. Provavelmente. Deveríamos esperar. Manter as coisas profissionais até depois da audiência. Deveríamos. Nenhuma delas se moveu para soltar a mão da outra. Carolina. A voz de Beatriz estava rouca de emoção. Se fizermos isso, se realmente admitirmos o que isso é, as coisas vão ficar mais difíceis. As pessoas vão julgar. Fernando vai ter mais munição. O tribunal pode... Não me importo. Você deveria se importar. Seus filhos... Meus filhos merecem uma mãe que é feliz, que é corajosa o suficiente para escolher o amor mesmo quando é complicado. Carolina apertou a mão de Beatriz. Você me fez corajosa, Beatriz. Naquela noite na tempestade, você poderia ter nos mandado embora. Mas não mandou. Você abriu sua porta, sua casa, sua vida. Me ensinou que às vezes a escolha certa é a assustadora. Beatriz levantou as mãos unidas, pressionando um beijo nos dedos de Carolina. Um gesto tão terno que fez os olhos de Carolina arderem com lágrimas. Amanhã, Beatriz disse. Enfrentamos o que vier amanhã. Juntas. Juntas, Carolina ecoou. Elas ficaram naquela varanda até as estrelas do Mato Grosso girarem sobre suas cabeças, mãos unidas, corações cheios de esperança aterrorizante. Garanta sua inscrição, o drama da audiência no próximo capítulo vai ser intenso. O tribunal em Cuiabá era menor que Carolina esperava, revestido de madeira, com luzes fluorescentes que pareciam duras depois da luz suave da fazenda. Ela sentou numa mesa com Diana, tentando ignorar a forma como Fernando sorria do outro lado do corredor, flanqueado por seu advogado e sua esposa Amanda, que pelo menos tinha a decência de parecer desconfortável com todo o processo. A juíza Catarina Werner tinha cerca de 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e uma expressão que não entregava nada. Carolina não conseguia dizer se isso era bom ou ruim. Esta é uma audiência sobre pedido de custódia emergencial feito por Fernando Santos para seu sobrinho e 2 sobrinhas, atualmente sob cuidados da mãe biológica, Carolina Fernandes. A juíza Werner começou. Dr. Mendes, pode apresentar seu caso. O advogado de Fernando, um homem elegante num terno caro, se levantou. Meritíssima. Meu cliente está preocupado com o bem-estar dos filhos de seu falecido irmão. Embora não questionemos o amor da senhora Fernandes por seus filhos, questionamos seu julgamento e capacidade de prover um ambiente estável e apropriado. Pela hora seguinte, o Dr. Mendes pintou um quadro de Carolina como uma mulher desesperada fazendo escolhas ruins. Ele trouxe à tona a execução da hipoteca, o despejo, o fato de que ela estava tecnicamente sem teto quando apareceu na fazenda de Beatriz. E onde ela está agora? O Dr. Mendes perguntou retoricamente. Vivendo com uma mulher que conhecera há menos de 24 horas antes de mudar seus 3 filhos pequenos para a casa dessa estranha. Uma mulher que, devo acrescentar, vive um estilo de vida alternativo que muitos considerariam influência inapropriada para crianças. Objeção, Diana disse calmamente. Relevância? A orientação sexual da Sra. Oliveira não tem relação com a aptidão da Sra. Fernandes como mãe. Tem sim se as crianças estão sendo expostas a relacionamentos e estilos de vida adultos que são jovens demais para entender. O Dr. Mendes contrariou. A juíza Werner fez uma anotação. Vou permitir a linha de questionamento, mas pise com cuidado, Dr. Mendes. O Dr. Mendes chamou Patrícia Henderson primeiro. Sob questionamento, ela confirmou que a casa estava limpa, segura e apropriada. Que as crianças pareciam bem cuidadas. Mas você anotou algumas preocupações em seu relatório, não foi? O Dr. Mendes pressionou.
Notei que a situação de vida era não convencional. Não convencional como? Uma mulher e seus 3 filhos vivendo com uma mulher não relacionada em um local rural e isolado. Não é típico. E a outra mulher é lésbica, correto? Patrícia hesitou. A senhora Oliveira indicou que havia estado anteriormente em um relacionamento homoafetivo, sim. Então essas crianças estão vivendo numa casa com uma mulher abertamente gay. Você estava preocupada com a exposição das crianças a esse estilo de vida? As crianças não mostraram sinais de angústia ou confusão sobre sexualidade, mas têm 8, 5 e 18 meses. Como elas sequer articulariam tal confusão? Diana se levantou. Meritíssima, essa linha de questionamento é preconceituosa e não baseada em nenhuma preocupação legítima de bem-estar infantil. Procedente. Doutor Mendes, a menos que tenha evidências de dano real a essas crianças, prossiga. O Dr. Mendes chamou Fernando em seguida, que se apresentou como o tio preocupado que tentou ajudar Carolina várias vezes, apenas para ser rejeitado. Ele pintou sua aceitação da oferta de emprego de Beatriz como desespero levando a julgamento pobre. E você testemunhou algum comportamento inapropriado entre sua cunhada e a senhora Oliveira? O Dr. Mendes perguntou. Elas são muito próximas, Fernando disse cuidadosamente. O jeito que olham uma para a outra, quanto tempo passam juntas. Parece mais que uma relação empregador-empregado. Isso te preocupa por quê? Porque meu sobrinho e sobrinhas não deveriam crescer num lar onde estão sendo ensinados que esses tipos de relacionamentos são normais. Várias pessoas na galeria fizeram sons de nojo. A juíza Werner bateu o martelo pedindo silêncio. Quando foi a vez de Diana, ela chamou a senhora Patrícia, a professora Diana. Como tem sido o desempenho da Ana desde a mudança para a fazenda? Diana perguntou. Dramaticamente melhorado. Ela foi de uma aluna mediana lutando com ansiedade para uma aluna nota A, que participa ativamente. Fez amigos, entrou para o clube de arte, parece genuinamente feliz. É uma das transformações mais positivas que vi em 15 anos de ensino. E você conheceu a senhora Oliveira? Várias vezes. Ela veio às reuniões de pais e professores com a senhora Fernandes. Comparece a eventos escolares. Está claramente investida na educação e bem-estar da Ana. A Ana expressou alguma confusão ou angústia sobre sua situação de vida? O oposto. Ela fala maravilhosamente sobre a fazenda, sobre aprender a cuidar de cavalos, sobre como a mãe parece mais feliz agora. O Dr. Mendes tentou desacreditar a senhora Patrícia no contra-interrogatório, mas ela se manteve firme. Ana estava prosperando. Ponto final. Diana chamou Carolina em seguida. As mãos de Carolina tremiam enquanto ela era jurada, mas quando Diana começou a fazer perguntas, ela encontrou seu equilíbrio. Explicou o desastre financeiro após a morte de Ricardo, a execução da hipoteca, a noite desesperada na tempestade. Por que você aceitou a oferta de emprego de Beatriz Oliveira? Diana perguntou. Porque meus filhos estavam com frio, fome e sem teto. Porque ela nos ofereceu estabilidade quando não tínhamos nenhuma. Porque recusar ajuda quando você está tão desesperada não é nobre, é estúpido. A senhora Oliveira já se comportou inapropriadamente com você ou seus filhos? Nunca. Ela tem sido nada além de respeitosa, gentil e solidária. O Sr. Santos insinuou que pode haver um relacionamento romântico entre você e a senhora Oliveira. Existe? O coração de Carolina disparou. Este era o momento. Ela poderia mentir, manter as coisas simples, talvez melhorar suas chances. Ou poderia dizer a verdade e arriscar tudo. Ela olhou para trás para Beatriz, que encontrou seus olhos pelo tribunal. Beatriz deu o menor aceno. Sua escolha. O que quer que você precise dizer. Sim. Carolina disse claramente. Recentemente, sim. Desenvolvemos sentimentos românticos uma pela outra. O tribunal explodiu. Fernando parecia triunfante. Amanda parecia chocada. A juíza Werner bateu o martelo pedindo ordem. Senhora. Fernandes. Diana continuou suavemente, como se isso não fosse uma bomba. Quando esses sentimentos se desenvolveram? Gradualmente, nos últimos 2 meses. Não foi algo que qualquer uma de nós planejou ou esperou. Esse relacionamento foi conduzido apropriadamente?
Longe das crianças, respeitando limites? Completamente. Ainda nem nos beijamos. As crianças não sabem. Por que você está dizendo ao tribunal agora? Porque estou cansada de fingir que há algo errado em me importar com Beatriz, ou que meus filhos são prejudicados por estarem perto de uma mulher boa e gentil, só porque ela é gay. Eles estão prosperando, eu estou prosperando, e não vou mentir sobre isso para apaziguar preconceito. O Dr. Mendes praticamente pulou para o contra-interrogatório. Senhora Fernandes, você foi casada com um homem por 7 anos. Tem 3 filhos. E agora, de repente, está em um relacionamento com uma mulher? Você não acha que isso é confuso? O que é confuso sobre se apaixonar por alguém que te trata bem? Mas você se identificou como hétero toda a sua vida adulta. Me identifiquei como uma mulher que nunca havia conhecido alguém que me fizesse questionar isso. Até Beatriz, às vezes você não sabe do que é capaz de sentir até conhecer a pessoa certa. E timing conveniente, não acha? Logo quando você precisa de um lar, de repente descobre que é atraída por mulheres? Objeção. Diana se levantou. Advogado está insinuando que a senhora ou senhora Fernandes está mentindo sobre seus sentimentos para conseguir moradia. Isso é ofensivo e infundado. Procedente. Dr. Mendes, faça perguntas legítimas ou sente. O Dr. Mendes tentou mais alguns ângulos, mas Carolina se manteve firme. Sim, o timing era complicado. Sim, ela ainda amava a memória de Ricardo. Não, isso não tornava seus sentimentos por Beatriz menos reais. Sim, ela entendia que as pessoas poderiam julgar. Não, ela não se desculparia por ser honesta. Quando Beatriz foi chamada ao banco das testemunhas, Carolina prendeu a respiração. Beatriz parecia composta em calças escuras e uma camisa com botões, seu cabelo preso ordenadamente. Ela encontrou os olhos de Carolina brevemente antes de ser jurada. Diana manteve seu questionamento direto, como o arranjo de emprego funcionava, o que Beatriz observou sobre o bem-estar das crianças, as melhorias na fazenda desde a chegada de Carolina. Então, o Dr. Mendes se levantou para contra-interrogatório. Senhora Oliveira, você viveu com outra mulher por 20 anos, correto? Sim, minha esposa, Luciana. E você se identifica como lésbica? Identifico. Quando a senhora Fernandes e seus filhos chegaram à sua porta, você viu uma oportunidade? Os olhos de Beatriz ficaram frios. Uma oportunidade para o quê? Uma família pronta. 3 crianças que precisavam de um lar. Uma mulher vulnerável que precisava de ajuda. Você ofereceu essa ajuda com motivação ulterior? Ofereci ajuda porque eles estavam em perigo, e eu não sou um monstro. Mas você desenvolveu sentimentos românticos pela senhora Fernandes? Eventualmente sim. Que conveniente. Uma mulher bonita e mais jovem, dependente de você por moradia e renda, e você simplesmente se apaixonou? Beatriz se inclinou para frente. Quer saber o que é conveniente, Dr. Mendes? Seu cliente se sentindo culpado por como tratou a cunhada e usando homofobia para disfarçar isso como preocupação. Essas crianças estão prosperando. Carolina está prosperando. A única pessoa com um problema aqui é um homem que não aguenta que a viúva do irmão não precise mais dele. Senhora Oliveira, não terminei. Quer me pintar como alguma lésbica predatória que se aproveitou de uma mulher desesperada. A verdade é que Carolina me salvou tanto quanto eu a salvei. Minha casa estava vazia e silenciosa por 5 anos. Havia desistido de ter família, de importar para alguém. E então essa mulher incrível apareceu com 3 filhos incríveis, e ela trabalhou mais duro que qualquer um que já empreguei. Ela trouxe vida de volta à minha casa, e esperança de volta ao meu coração. Então sim, me apaixonei por ela. E não tenho vergonha disso. O tribunal estava silencioso. Várias pessoas na galeria estavam visivelmente emocionadas, incluindo surpreendentemente Amanda, que estava enxugando os olhos. O Dr. Mendes não tinha mais perguntas. A juíza Werner pediu um intervalo. Carolina encontrou Beatriz do lado de fora do tribunal e, sem pensar em quem poderia ver, a abraçou. Isso foi incrível. Carolina sussurrou. Quis dizer cada palavra. Quando reconvocaram, a juíza Werner parecia pensativa. Ouvi testemunho de ambos os lados. O Dr. Mendes pintou um quadro de uma situação de vida não convencional que ele acredita ser inapropriada para crianças.
A doutora Diana apresentou evidências de crianças que são saudáveis, felizes e prosperando. A questão diante de mim é simples. Essas crianças estão melhor com a mãe delas em sua situação atual ou com o tio num lar que ele considera mais tradicional? Carolina sentiu que poderia vomitar. A lei é clara que direitos parentais são primordiais a menos que haja evidência de dano ou negligência. Não vejo tal evidência aqui. As notas das crianças melhoraram. A saúde delas é boa. O ambiente doméstico é seguro e amoroso. A senhora Fernandes está com um emprego estável e moradia. Fernando começou a sorrir. No entanto, a juíza Werner continuou. O Dr. Mendes levantou preocupações sobre a natureza do relacionamento da senhora Fernandes com a empregadora dela. Deixe-me ser muito clara sobre algo. A orientação sexual de um dos pais não é motivo para remover crianças de seus cuidados. Nem é viver com um parceiro do mesmo sexo. O Supremo Tribunal tem sido abundantemente claro sobre essas questões. O sorriso desapareceu do rosto de Fernando. O que importa é se as crianças estão sendo prejudicadas, e baseado em todos os testemunhos e evidências, essas crianças não estão apenas não sendo prejudicadas, estão florescendo. A senhora Fernandes demonstrou resiliência, desenvoltura e dedicação inabalável ao bem-estar de seus filhos. Que ela encontrou amor novamente após perda devastadora não a torna uma mãe ruim. Se algo, modela luto saudável e seguir em frente. A juíza Werner olhou diretamente para Fernando. Sr. Santos, suspeito que sua preocupação venha de um lugar genuíno, mas também está enublada por preconceito, quer você reconheça ou não. Essas crianças não precisam ser resgatadas da mãe delas. Elas precisam que o tio apoie a família delas em vez de destruí-la. Carolina sentiu a mão de Beatriz encontrar a sua debaixo da mesa. Portanto, estou negando o pedido de custódia emergencial. A senhora Fernandes retém custódia completa de seus filhos. Caso encerrado. O martelo desceu. Carolina não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir os braços de Beatriz ao redor dela, enquanto ambas tremiam de alívio. Ana, que havia sido trazida para ouvir o veredito, se lançou às duas, chorando lágrimas felizes. Fernando saiu sem uma palavra, Amanda arrastando-se atrás dele, mas não antes de parar na mesa delas. Sinto muito, ela disse baixinho. Ele estava errado. Eu deveria ter dito algo mais cedo. Obrigada por dizer agora, Carolina respondeu. Do lado de fora do tribunal, Diana abraçou as duas. Vocês duas são bravas pra caramba. Parabéns. O que acontece agora? Carolina perguntou. Agora? Vocês vão para casa. Criam seus filhos. Constroem a vida de vocês. Vocês mereceram. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Carolina e Beatriz sentaram na varanda onde tanto havia mudado entre elas. Conseguimos, Carolina disse, ainda não acreditando completamente. Você conseguiu. Foi incrível lá. Nós duas fomos. Carolina se virou para encarar Beatriz. Então, e agora? Agora descobrimos o que isso é. O que queremos que seja. Eu quero. Carolina respirou fundo. Quero acordar toda manhã e te ver. Quero que meus filhos cresçam te conhecendo. Quero construir algo real com você, mesmo sendo assustador e complicado, e eu não ter ideia do que estou fazendo. Beatriz sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto inteiro. Isso soa perfeito, mesmo a parte de eu não ter ideia do que estou fazendo, especialmente essa parte, porque eu também não tenho. Vamos descobrir juntas. Beatriz se levantou e estendeu a mão. Carolina a pegou, deixando-se ser puxada de pé e nos braços de Beatriz. Ficaram assim por um longo momento, apenas se segurando, deixando a realidade da liberdade delas afundar. Posso te beijar agora? Beatriz perguntou suavemente. Dissemos que temos sentimentos. Sobrevivemos uma audiência de custódia e seguramos as mãos aproximadamente 800 vezes. Acho que merecemos um beijo de verdade. Carolina riu, tonta de alívio e felicidade, e a promessa de tudo à frente. Sim, meu Deus, sim. Os lábios de Beatriz eram suaves e firmes, o beijo gentil, mas cheio de promessa. Parecia chegar em casa e começar uma aventura simultaneamente. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sorrindo.
Valeu a pena esperar, Carolina disse. Temos muito mais onde isso veio. Nos meses seguintes, a vida na fazenda se acomodou num novo normal. Ana, Miguel e Laura se adaptaram ao relacionamento de Carolina e Beatriz com a aceitação fácil de crianças que só querem que os adultos ao redor sejam felizes. Ana anunciou que havia totalmente previsto, o que fez ambas as mulheres rirem. Beatriz oficialmente adotou as 3 crianças 6 meses depois, e Carolina usava um anel na mão esquerda que combinava com o de Beatriz. Casaram numa pequena cerimônia na fazenda, com cavalos como testemunhas e o céu do Mato Grosso como catedral delas. Fernando nunca pediu desculpas, mas enviou um pequeno presente quando soube do casamento. Um álbum de fotos da infância de Ricardo, que achou que Ana poderia querer. Era uma oferta de paz, de certa forma. E Carolina a aceitou com graça. A fazenda prosperou. As habilidades de contabilidade e organização de Carolina tornaram o negócio mais lucrativo do que havia sido em anos. Ela também começou a dar aulas de equitação para crianças locais, incluindo várias que, como ela, estavam descobrindo que às vezes o amor não parece com o que você esperava. No aniversário daquela noite na tempestade, quando tudo mudou, Carolina acordou e encontrou Beatriz já de pé, parada na varanda com café, observando o nascer do sol. No que está pensando? Carolina perguntou, envolvendo os braços ao redor de Beatriz por trás. Em como sou sortuda. 1 ano atrás, achei que minha vida tinha acabado, que eu ficaria sozinha para sempre. E então você bateu na minha porta no meio de uma tempestade. Melhor decisão que já tomei. Segunda melhor. Beatriz corrigiu, virando nos braços de Carolina. A melhor foi ficar. Carolina a beijou, ainda maravilhada com a alegria simples de poder fazê-lo livremente. Quer saber um segredo? Sempre. Me apaixonei por você naquela primeira noite. Quando você me deu roupas secas para as crianças e não fez perguntas, só ajudou. Não reconheci na hora, mas olhando para trás, foi quando soube que você era alguém especial. Me apaixonei por você quando disse ao Fernando que não ia mentir sobre nós. Beatriz admitiu. Você poderia ter mentido. Teria sido mais fácil. Mas escolheu honestidade e coragem. Foi quando soube que você era a certa para mim. Ficaram assim enquanto o sol nascia sobre as montanhas do Mato Grosso. 2 mulheres que se encontraram na escuridão e construíram algo lindo na luz. Ana emergiu na varanda, ainda de pijama, seguida por Miguel arrastando seu ursinho. Vocês estão sendo melosas de novo? Ana perguntou com um nojo exagerado. Absolutamente, Carolina confirmou. Podemos ter panquecas? Miguel perguntou. Posso ajudar a fazer? Ana acrescentou. Beatriz bagunçou as cabeças de ambos afetuosamente. Vamos lá. Vamos acordar a Laura e fazer café. Enquanto a família dela entrava, a família dela, ainda tão nova e preciosa, Carolina deu uma última olhada nas montanhas. Em algum lugar lá fora, provavelmente alguém mais estava lutando, desesperada, assustada. Alguém mais precisava de um lembrete de que a vida podia mudar em 15 minutos, que estranhos podiam se tornar família, que o amor podia chegar no meio de uma tempestade. Ela esperava que encontrassem sua própria fazenda, sua própria Beatriz, sua própria razão para acreditar em segundas chances. Mas esta fazenda, esta vida, este amor eram dela. Arduamente conquistados, honestamente construídos, corajosamente reivindicados. Ela não trocaria por nada. Se esta história tocou seu coração, aperta o botão de se inscrever e compartilha com alguém que precisa ouvir que segundas chances são reais e que o amor chega em formas inesperadas. Obrigada por acompanhar a jornada de Carolina e Beatriz. A história delas prova que às vezes as melhores coisas da vida vêm das decisões mais corajosas e que família é o que você constrói. Até a próxima história.